como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Hoje nós daremos continuidade aos estudos do módulo 2, leitura de imagens e redes sociais, ok? Estamos aí então na parte 2 da videoaula de leitura de imagens. Hoje nós faremos os exercícios que a apostila trouxe. E para fazer esses exercícios, nós precisaremos voltar um pouquinho algumas páginas para trás. Por quê? Os exercícios começam aí na página 106, ok? Então, para fazer esses exercícios, nós precisaremos voltar um pouquinho aí para o começo da nossa unidade. Precisaremos analisar a foto do Lucas Landau, que é essa foto do menininho, que nós já comentamos um pouco na videoaula passada, o texto e também esses comentários da internet. Então, o texto aí todo mundo já leu junto, certo? Pedi para que vocês fizessem a leitura do texto, porque para eu ler esse texto inteiro na videoaula vai ficar muito tempo comigo só lendo o texto, então fica chato. A partir disso, então, como vocês já leram as coisas anteriores, nós teremos as atividades. Pergunta 1 está na página 106 e a 1A está na 106 e a 1B está na página 107. Eu recortei aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Primeiro vamos ler aí a pergunta 1. A leitura de uma fotografia deve combinar a observação do conteúdo, que é o assunto e a cena fotografada, e a análise dos meios de expressão, linguagem visual, técnicas e escolhas do fotógrafo para capturar a imagem. A. Considerando esses aspectos, comente a descrição da foto apresentada no primeiro parágrafo da reportagem. B. Quais os grandes contrastes que a foto apresenta, segundo a descrição do jornalista? Ou seja, para responder a 1, vocês precisam ter lido a página 103, 104, né? Que tem 3 linhazinhas aí do texto na outra página. Como a está perguntando sobre o primeiro parágrafo, nós leremos o único parágrafo juntos aqui. Se precisar ler mais pedaços, nós leremos mais pedaços. A foto do menino negro que fala de como vemos um menino negro. Imagem de criança observando fogos no Réveillon de Copacabana levanta o debate. Um menino negro, na beira do mar, admira de olho grande e boca aberta os fogos da virada do ano na praia de Copacabana. Está aparentemente sozinho, veste uma bermuda molhada com os pulsos entrelaçados na altura do umbigo, enquanto em outro plano na areia, a massa vestida de branco comemora a entrada de 2018. Alguns dão as costas ao menino, ao mar e aos fogos para tirar suas selfies, e outros comemoram absortos o espetáculo. A imagem em preto e branco, tirada pelo fotógrafo Lucas Landau para a agência Reuters, está tomando as redes sociais de milhares de brasileiros com infinidade de legendas diferentes. A fotografia fala de um menino negro de 9 anos numa praia durante uma festa, mas, vista a repercussão, fala também de como a interpretamos. Ou seja, a foto por si só é só de um menino olhando os fogos, certo? E o que é essa massa que ela fala ali nas primeiras linhas? A massa populacional é a sociedade, ok? Pensa aí numa massa de bolo, a maior parte é a massa, certo? Então, essa massa populacional está ignorando o menino. Basicamente isso que ela quis dizer. Então, quando nós viemos aqui para perguntar, considerando esses aspectos, comente a descrição da foto apresentada no primeiro parágrafo da reportagem. O que a autora da reportagem fala? E B, quais os grandes contrastes que a foto apresenta, segundo a descrição da jornalista? Quais são esses contrastes, gente? São contrapontos. Ou seja, o que ela está contradizendo? Porque aqui eu estou falando sobre uma coisa e aqui eu vou falar sobre outra. Então, quais são esses contrastes que existem dentro dessa foto que a jornalista comenta? O que a gente pode perceber é que a grande parte da descrição ocupa-se do conteúdo, ou seja, dos detalhes da fotografia, local, ocasião, personagens, trajes, gestos, comportamentos. E há também referência a alguns poucos elementos da linguagem visual, que é a composição dos planos. Ou seja, a gente percebe que ele está à frente, ele está no primeiro plano, e a massa vestida de branco está no segundo plano, certo? Por quê? Quando a gente percebe essa foto aqui, principalmente, que nós percebemos o enquadramento da fotografia, o menino está bem no centro de tudo.
ok? Então a gente percebe que quem está no centro é o primeiro plano. É o que eu falei para vocês do filme é, Parasita, que é um filme sul-coreano que ganhou o Oscar. Agora, isso acontece muito desse filme. As pessoas ricas sempre estão num plano mais elevado na filmagem do filme. Ou se elas estão no mesmo plano, sempre vai ter uma divisória, por exemplo, uma parede ou uma linha que separa. E a gente consegue ver isso fazendo esse tipo de análise de imagem. Então, nós percebemos, né, que o menino está no primeiro plano e a massa no segundo plano, e a cor da imagem é preto e branco. E na B, que está perguntando quais os grandes contrastes que a foto apresenta, é o isolamento do menino no primeiro plano. Por quê? Quando nós trabalhamos com o primeiro plano, ele é o plano principal. Então, ali que teria que ter a nossa mensagem principal, né? Então, a gente percebe que a mensagem principal está isolada. Então, esse isolamento do menino no primeiro plano e o ajuntamento da multidão no outro. A cor do menino, que é negra, contra as roupas da multidão, que é branca. Então, olha só, todos esses contrastes, né? O claro com o escuro, o preto com o branco, o menino de boca aberta, né? A admiração silenciosa dele e a comemoração dos outros que só estão interessados na selfie. O menino está observando a paisagem. E as pessoas que estão ali no fundo só se interessam com foto, com selfie, com bebida. Então, tudo isso são contrastes, ok? E o contraste desse preto e do branco na imagem, que é o mais importante. Por quê? Se nós pegarmos aí na história, os negros, né, as pessoas pretas, de cor preta, de pele preta, eram consideradas sem alma, certo? Eram servas. Tem uma palavra muito forte que é mucama, mucurama, acho que é mucurama, que era utilizado para designar a preta, a mulher negra, que era escrava de outro jeito do seu senhor. Então, tudo isso é algo histórico que remete para a gente, porque o branco sempre é mais rico, o branco tem alma, o branco é lindo, o branco é limpo, né? Então, tudo isso mostra esse contraste do preto e do branco. Tanto é que tem uma propaganda da Dove, se eu não me engano, um anúncio publicitário que a Dove fez, que, se eu não me engano, era sobre um creme. E a mulher era negra. E ela passava o creme, tirava a blusa e ficava branca. Ok? Então isso tem muito racismo por trás. Então, quando a gente pega esse contraste do preto e do branco, é a parte mais importante. Porque olha só, sempre quando a gente fala, uma porcentagem da população brasileira pobre é negra. Só que a população negra representa 51% do total da população no Brasil. Ou seja, apenas 49% são brancos. Então percebe esse contraste. Olha só no fundo. E olha o menininho, ok? Então isso também representa essa parte histórica da coisa. Quando a gente analisa esse contraste entre preto e branco. Também tem a parte do bom e do ruim. Por quê? Preto, tem o livro preto, o livro negro, né? Que é o sempre julgando como uma coisa ruim, né? Você está na minha lista negra. Então, essa parte do preto sempre é representada como uma coisa ruim na nossa sociedade e no mundo em geral, ok? Então, esse contraste é o mais importante, o preto do branco. E temos aí a 2. Segundo a reportagem, a foto viralizou devido ao modo como os internautas a interpretaram. A. Que tipo de significado ou de simbologia os internautas atribuíram à imagem? B. Os internautas que fizeram essa interpretação criticaram negativamente a foto ou o fotógrafo? Explique. C. Em torno de que tema girou a polêmica desencadeada pela postagem da foto, segundo a reportagem. Ou seja, aqui nós precisamos avaliar esses comentários. Eles estão criticando a foto ou o fotógrafo? A fotógrafo, certo? Sempre a parte da crítica não é o momento em si, mas é quem o fez. Então, o Lucas Landau, quando ele registrou esse momento, ele se tornou o culpado, ok? Segundo esses internautas. E temos aí, essa é a resposta da nossa amiga B. A. Que tipo de significado ou simbologia os internautas trouxeram para essa imagem?
Eles trouxeram uma simbologia de cunho social, ou seja, vai interpretar como uma denúncia da situação de abandono das crianças negras e pobres. Por quê? Esse menino está sozinho, é Réveillon, ele está só de bermuda, não tem blusa, aparenta ali, né, um ar de tristeza, mas ele ao mesmo tempo está deslumbrado com os fogos de artifício. Então, essa parte de significado que os internautas atribuíram à imagem. Lembre-se bem que nós estamos falando dos comentários, ok? Não da imagem em si. E de um modo geral, eles criticaram sim o fotógrafo. Porém, se você pega ali numa balança, nem o fotógrafo nem a foto estão bem criticados. Mas a gente consegue perceber que essas pessoas, elas estão fazendo muitas críticas. E quem tirou a foto? O fotógrafo. Mas ali, em momento algum, eles criticam a foto ou o fotógrafo. Só que por conta dos comentários, a gente consegue entender a quem a crítica maior está sendo feita. E a gente pode interpretar que os internautas, eles gostaram da foto e também elogiaram, mas eles tomaram um soco na barriga, um soco no estômago, certo? Por quê? Porque revela a invisibilidade do cotidiano. Então, quando o Lucas Landau fez aquela fotografia e a publicou, ele mostrou uma parte da sociedade que muitas pessoas não veem. Então, ele denunciou muitos problemas sociais. E essa reportagem afirma que a polêmica girou em torno do preconceito racial. Por quê? Alguns internautas é, eles dizem que as crianças, né, as crianças negras, tudo isso tem um preconceito racial por trás. Quando a gente olha os comentários, a gente percebe isso, ok? E sempre porque criança e coisas desse tipo. E também temos aí a 3, que eu esqueci de ler para vocês, mas já coloquei a resposta em seguida. Temos aí a 3A. O título da reportagem interpreta o tema da foto, afirmando que fala de como vemos um menino negro. Lendo o esclarecimento do fotógrafo, texto 3, podemos afirmar que sua intenção era abordar a temática atribuída pelos internautas à foto? Gente, óbvio que não, ele só retratou um momento. Quando o Lucas Landau ele faz o seu esclarecimento, ele não se refere nenhuma vez à temática social. Por quê? A condição social do menino ou a sua cor pouco importa. Ele só quis registrar aquele momento, congelar aquele momento que chamou uma atenção para ele. Por quê? O menino estava ali, encantado, olhando os fogos de artifício. Tanto é que ele fala no texto: essa é a minha fala, a foto. Ele diz que a imagem fala por si mesma, pela sua beleza, pela sensibilidade. Ele apenas congelou um momento. Em nenhum momento ele quis fazer uma crítica social a nada. Ele só achou aquele momento bonito e o fotografou. E a 3B tá aqui, ó. Eu não acredito que eu cortei a B. Vamos ver se tá ali embaixo. Gente, eu cortei a B, desculpa. Temos aí, então, a 3B. Quando fala aí, na 3, a gente percebe que o significado não pode ser entendido literalmente. Por quê? A gente está falando de uma mensagem visual. E o verbo falar possui um sentido figurado. Por quê, gente? O modo como vemos o menino negro é, na verdade, tema de interpretações feitas pelos internautas. Porque o verbo falar possui um sentido figurado. Nem sempre é falar de fala, de conversar. O que a foto fala para você? Ou seja, o que essa foto está te contando, o que ela significa para você. Então, essa parte de fala também pode ser a crítica. Qual a fala do autor? Então, qual a crítica do autor? Então, falar nem sempre significa a mesma coisa. E quando a gente percebe que esses temas de interpretação de como vemos um menino negro foi feito pelos internautas. O Lucas Landau apenas tirou a foto e postou, ok? E quem associa a pobreza ao abandono à imagem da criança são alguns intérpretes da foto, não a própria foto nem o fotógrafo. Por quê? Lucas Landau não fala em momento algum sobre o menino. Ele apenas diz que essa é a minha fala, a foto. Ele registrou um momento. E quem está interpretando sobre pobreza, né, a parte social, são os internautas. E 4, releia o comentário de Maiara Assunção no coletivo Que Anda. A quem se dirige a principal crítica de Maiara? Entre ela e Anderson França, há concordância ou discordância? Explique. Maiara poupa de críticas ao autor da foto? Explique. Quais comentários, texto 2, são concordantes, parcial ou integralmente com as opiniões de Anderson França e Maiara? Então, já que aqui nós estamos falando do texto 2,
Vamos voltar ao texto 2, certo? Que é este aqui. São os comentários, né, da foto. E quando a gente percebe aí tudo isso, vamos voltar lá para a pergunta. A quem se dirige a principal crítica de Maiara? São os internautas que viram o tema exclusão social e principalmente do racismo. Por quê? O Lucas Landau disse na sua postagem que apenas registrou um momento. A B. Entre ela e o escritor Anderson França, há concordância sim, porque ele considera que a associação da imagem à pobreza e abandono de uma criança negra é pré-condicionada, ou seja, já é algo que nós temos, chamado de racismo estrutural. Ela considera que essa associação é um estereótipo. Se a criança negra está sozinha, as pessoas inferem que é pobre, abandonada e infeliz. E nem sempre é assim. Às vezes a criança só está sozinha. Os pais poderiam estar na praia e a criança foi ali olhar os fogos de artifício. E depois nós temos aí a C. Mas ela poupa de críticas o autor da foto? Não. Embora a foto não seja o centro de suas críticas, mas os internautas, ela atribui ao fotógrafo a intenção de expor nossas crianças para a branquitude, começar o ano com compaixão de nós. Comentar com essa intenção não se confirma no esclarecimento de Lucas Landau no texto 3. E a D de dado. Quais comentários são concordantes, parcial e integralmente? Os comentários 2 e 3 apenas. E depois temos as 5, que são respostas pessoais. Então, considerando o que foi discutido nestas aulas, escreva 2 comentários, dirigindo-se ao Lucas Landau e a algum dos comentaristas citados nesse módulo. Então, vocês vão escrever aí um comentário, por exemplo, ao fotógrafo Lucas Landau, falando o que vocês acharam da foto, e a alguma das pessoas que comentaram no texto 2, ok? E depois nós temos as tarefas de casa, que, como sempre, eu envio para vocês através do plural. Qualquer problema na hora de enviar pelo plural, eu os aviso no grupo da turma. E aí eu peço para que vocês me mandem foto, mas por enquanto só plural. Se eu conseguir mandar tudo certo, vocês façam por lá mesmo. Então é isso, minha galerinha linda. Até a próxima aula. Um grande beijo. Um abraço para vocês. Fiquem em paz aí. Tchau, tchau.